Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, versículo de número 11. Aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era, o que diz a Bíblia aí? Ela era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, vamos falar junto? E disse-lhe, não chores. E disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Tire agora, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que queira roubar, Senhor, a ministração da palavra de hoje. Eu te peço, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus muito forte? Glórias a Deus. Mais forte as palmas. Bem. Antes de eu começar a pregar, olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus vai falar com você nessa manhã. Agora fala assim, não me atrapalhe ouvir a palavra. Tem gente que fala demais, né? Tem gente que aguenta ficar quieto. Fica só um pouquinho, depois do culto vocês conversam. Queridos, essa passagem, esse texto que eu acabei de ler para vocês, faz parte de uma série de milagres que Jesus realizou. João vai dizer que todos os milagres, ele usa uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Um exagero, no sentido de, para expressar algo grande. João vai dizer que se todos os milagres que Jesus realizou, estando em vida, que no mundo não caberia todos os livros escritos. Isso é uma hipérbole. O que João queria dizer? Que Jesus fez muito mais milagres do que aqueles que foram relatados na Bíblia. Posso ouvir um amém, queridos? Ele fez muitos milagres, mas de todos esses milagres que Jesus realizou, 34 são citados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E alguns milagres, nós usamos na teologia a expressão tradição. Então alguns milagres, eles estão nas 4 tradições, ou seja, nos 4 evangelhos. Outros em 3 evangelhos, outros em 2 evangelhos, e alguns outros, poucos, mas alguns outros, em um evangelho apenas. Esse milagre que eu acabei de ler para vocês, está apenas no evangelho de Lucas. Nenhum outro evangelista contou essa história, mas Lucas contou. E os milagres que são relatados por Lucas, eu disse na semana passada e repito,
Os milagres que Lucas relata, ele relata com mais riquezas de detalhes. Ou seja, ele é muito mais detalhista para contar milagres do que os outros evangelhos. Lucas fez questão de mencionar, por exemplo, o nome da cidade. Esse milagre aconteceu na porta de uma cidade, como diz aí no versículo 11, uma cidade chamada Naim. E biblicamente, Jesus esteve em Naim apenas uma vez. Jesus, ele esteve, por exemplo, na região da Galileia muitas vezes. Sua vida, seu ministério. Ele esteve em Nazaré algumas vezes. Ele esteve em Betânia, por exemplo, algumas vezes. Em Jericó, apenas uma vez é citado. Em Naim, apenas uma vez. E quando o texto fala da cidade de Naim, não vai nem dizer que Jesus entrou na cidade. Jesus passou na porta da cidade de Naim. Quem está entendendo, diga amém. Amém? O texto vai mostrar um outro detalhe. Qual outro detalhe que o texto mostra? Que Jesus, ele era seguido, versículo de número 11, ele era seguido pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Jesus, por onde ele passava, as multidões seguiam Jesus. Quem entendeu, diga amém. As multidões seguiam, porque Jesus, por onde ele passava, ele aproveitava as oportunidades para pregar, ele ensinava. Jesus reunia ali as pessoas e ele começava a pregar para essas pessoas, começava a ensinar essas pessoas. Em muitos momentos, Jesus, ele curava as pessoas. Então, volta e meia, trazia um paralítico, Jesus, levanta paralítico, ele começava a levantar e andar. Traziam cegos, leprosos, coxos, e as pessoas vinham até Jesus, e Jesus colocava as mãos sobre essas pessoas recebiam os seus milagres. Eu creio que Jesus, nessa manhã, ele vai fazer milagres aqui nesse lugar. Eu sinto isso nessa manhã da parte de Deus, que o Senhor está curando pessoas aqui nessa manhã, aleluia. Que o Senhor está curando pessoas que ficaram em casa nesta manhã, que o Senhor está restaurando vidas aqui, restaurando casamentos, restaurando famílias. Existe um milagre de Deus sendo reservado para você, ou melhor, sendo liberado para você nesta manhã. Não sei da maneira que você entrou, mas se é um milagre que você precisa, esse milagre te alcança da parte de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Então, por onde ele passava, aquela multidão vinha atrás. Ele estava passando na porta da cidade de Naim. E aconteceu que da cidade de Naim saía uma multidão. Então tenta imaginar o encontro dessas duas multidões. Tenta imaginar Jesus vindo aqui com seus discípulos, com uma grande multidão de pessoas que viram os pães sendo multiplicados, que viram os enfermos sendo curados. Só que da outra porta, do outro lado da cidade, da porta da cidade, saiu um cortejo. E esse cortejo tinha um destino. Eles estavam indo para o cemitério da cidade. Cidades pequenas não possuem 2, 3, 4 cemitérios. Cidades pequenas, elas têm apenas um cemitério. E os cemitérios da antiguidade, eles não eram como aqui em São Paulo, que você tem um cemitério aqui na Cachoeirinha, você tem um cemitério na Lapa, você tem um cemitério não sei qual outro bairro. Ficava fora da cidade, porque eles tratavam os seus mortos dessa maneira. É diferente a forma que eles tratavam os seus mortos. Os mortos ficavam fora da cidade. Por que eles ficavam fora da cidade? Porque o corpo de uma pessoa morta,
é considerado, naquela tradição, era considerado impuro. E é tão verdade isso, que as pessoas não podem tocar no morto. Você vai num velório hoje em dia, a pessoa toca, abraça, beija, não é assim? Coloca as mãos, nem todo mundo, mas tem gente que faz isso, e beija, e abraça, né? Nessa época não podia. E se alguém tocasse numa pessoa morta, essa pessoa se tornava impura, e ela tinha que se purificar, segundo a tradição dos judeus. Daí Jesus está vindo com a multidão, do outro lado da ponta vinha uma outra multidão. Só que eram duas multidões que elas estavam com seu espírito diferente. Se do lado de cá as pessoas estavam felizes, glorificando a Deus pelos milagres que elas estavam vendo, do outro lado, quando vinha a outra multidão, as pessoas estavam em silêncio, as pessoas estavam tristes, porque naquela multidão tinha uma mulher. Aqui não diz o nome dela, aqui diz que ela era viúva, ou seja, ela tinha perdido o seu, eu não vi, tinha perdido o seu marido, era viúva, e ela tinha perdido agora o seu filho. Lucas não é detalhista? Versículo 12, ele vai falar assim, olha, era filho, ou seja, masculino, era um menino, e diz assim, e ele era filho único de sua mãe. Ela não tinha 2 filhos, ela tinha apenas um filho. Daí quando essa mulher está vindo da cidade para fora, existiu uma multidão com ela, e acontece o encontro das duas multidões. A daqui estava feliz e a daqui estava triste. É interessante isso, porque nesse exato momento, irmãos, agora 11 e pouco da manhã, tem uma família aqui no hospital feliz, porque nasceu uma criança. Quem concorda, diga amém. Tem uma família agora comemorando que alguém venceu o câncer, por exemplo. Tem uma família agora comemorando alguém que fez o transplante e deu tudo certo no transplante, e a pessoa está bem para a glória de Deus. Só que no mesmo hospital você encontra uma família chorando. No mesmo hospital você encontra uma família que acabou de perder uma criança, que acabou de perder um adulto, que acabou de perder o pai da família ou a mãe da família. Se num lado nós temos alguém feliz comemorando um nascimento ou uma cura, ou alguém que teve alta, no outro lado nós temos alguém chorando. Isso a gente enxerga do lado de fora, mas quando nós estamos inseridos, é complicado. Porque às vezes nós estamos tristes e o mundo não para por causa da tua tristeza. Você pode estar triste, mas talvez o teu vizinho de parede, lá no teu apartamento ou na tua casa, está feliz. Hoje você pode estar angustiado, triste, e a pessoa do teu lado aqui sentada, ela está feliz porque Deus deu uma vitória para ela. O mundo não para por causa da nossa dor. O mundo não para porque você está triste. O mundo não para porque você está doente. O mundo não para porque você perdeu um ente querido. O mundo não para porque você foi decepcionado ou traído ou deixado nessa semana. O mundo não para, mas Jesus para. Diz a Bíblia que Jesus estava passando e quando ele viu aquela mulher, ele parou e ele foi na direção dela. Deus é maravilhoso. O mundo não para por causa da minha dor, só que Jesus para. O Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, ele para ouvir o teu clamor, ele para ouvir a tua oração, ele para ver aquilo que está acontecendo na tua vida. A boa notícia é que Jesus parou aqui e ele vai te ouvir nessa manhã. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Dá glória a Deus, aleluia! Ele parou aqui nessa manhã. Passa um.
passa 2, passa 3, passa 4, passou 5, passaram 10. Jesus parou. Opa. Jesus parou. Aleluias. Ninguém precisou falar para Jesus. Aquela mãe ali, ninguém precisou falar para Jesus. Você vai num velório de um menino, de um jovem assim, você não precisa falar quem é a mãe. Você não precisa falar aquela ali que é a mãe. Você vai olhar, você vai saber que é a mãe. Quem entendeu? Diga amém. Talvez você não vai saber quem é a esposa. Talvez você não vai saber quem é o filho. Quem é o filho dele? Quem é o filho dela? Talvez você não vai nem saber. A mãe, você sabe. Quem concorda? Diga amém. A mãe, você bate o olho e vai falar que ela é a mãe. E Jesus parou. Jesus parou, olhou. Os discípulos, e aí, vamos? Não. Vamos lá. Vamos até lá. As mulheres, irmãos, é interessante quando a gente fala desses contextos culturais. É muito interessante. Porque nós, aqui no Ocidente, nós temos uma cultura muito diferente da cultura oriental. Nós temos uma diferença muito grande de culturas que são patriarcais, onde o homem ele tem um papel que é muito característico do homem, do macho. Isso é muito interessante. Nós aqui não temos muito essa cultura. Talvez há muitos anos atrás nós tínhamos, mas hoje é muito menos. As mulheres hoje, elas trabalham, elas dirigem, elas voltam, elas fazem o que elas querem fazer. Nessa época não. Então as mulheres, elas não eram consideradas. As mulheres, elas não eram classificadas, catalogadas. É muito interessante isso. Você percebe nos textos, eram 5.000 homens. Quantas mulheres e crianças? Não sei, não dá nem se conta. Eram homens, se falava dos homens. Você vê nas genealogias, é muito raro você encontrar o nome de uma mulher numa genealogia. Por quê? Porque eram os homens. Os homens eram importantes para essa cultura. E ali era uma mulher. Jesus parou. Porque para Jesus não tem diferença. Somos iguais perante Jesus. Fala para o seu irmão do lado, nós somos iguais perante Jesus. Somos iguais. Você é rico? Você é rico? Que bom. Você é pobre? Não tem problema, tudo igual. Você é homem? Você é mulher? É tudo igual perante Deus. Você nasceu aqui na Brasilândia? Que sorte, né? Você nasceu não sei onde? É tudo igual perante Deus. Jesus parou e se aproximou da mulher. E é interessante, né? Porque o texto, Lucas não vai falar que a mulher falou algo para Jesus. A mulher não falou nada para Jesus. Na verdade, ela não conseguia falar nada. Porque existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos falar nada. Já deve ter acontecido com você, de você orar e não falar nada. Deixa eu ver, com quem já aconteceu? Pera assim com a mão. Levanta assim. Sentar e chorar. Sentar e chorar. Vir para o culto e nem orar, só sentar aí. Às vezes eu vejo os pregadores, alguém que está aqui na frente falando, ó, fica todo mundo de pé e tal. E a pessoa às vezes não consegue nem ficar de pé. E parece que incomoda quem está aqui, né? Eu não me incomodo não. Porque eu sei que tem pessoas que vêm para um culto como esse aqui e não conseguem nem ficar de pé para orar. Quem está entendendo, diga amém. Ela não falou nada para Jesus. Só que Jesus leu o que estava no coração dela. Jesus sabia que não era só um filho. Era a razão dela viver. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem daquela mulher. Vocês viram esse policial que estava na porta da farmácia e os ladrões balearam e ele morreu? Quem viu isso? O policial é a filha, uma menina de 19 anos. 19 anos.
Daí mostrou, a mãe falou, a mulher dele. E ela falando, né, ali e tal. Falei, meu Deus, né? Deu no mesmo instante. Marido, uma filha, menina que estava estudando, tragédia, irmãos. Mas ela falando, né, com uma força, porque ela tem mais 2 filhos, parece, se não estiver enganado. Existem uns embates da vida que a gente só continua porque tem alguém que precisa da gente. Quem concorda, diga amém. Tem alguém, tem um filho, tem alguém esperando. Talvez essa mulher, quando ela perdeu o esposo, ela falou assim, e agora? Ela olhou para o filho e falou assim, eu preciso continuar, porque ele depende de mim. Quem entendeu, diga amém. Ela perde o esposo e perde o filho. E agora? E a casa vazia? E o cômodo vazio? E agora? O que faz? Não tinha mais motivação. Não tinha mais motivação. Daí Jesus parou. Se ela não falou nada para Jesus, Jesus também não falou quase nada. Jesus só chegou para a mãe e falou, não chora. Não chora. Eu imagino Jesus chegando para ela e falando assim, vem cá, deixa eu limpar os teus olhos. Chora não, Senhor. Eu imagino Jesus abraçando ela e falando assim, ei, vem cá, chora não. É interessante porque às vezes nós falamos para as pessoas, não chora, isso vai passar, não chora. Mas eu nunca falei isso no velório. Já falei em diversos velórios, talvez centenas, muitos. Pandemia, irmãos, fui em vários velórios, tive que ter essa missão dura de falar em velório. Eu nunca cheguei para uma mãe e falei assim, ô mãe, não chora. Eu nunca falei para um filho, ei, não chora não, meu amigo. Nunca falei. Porque na hora da morte é a hora que nós choramos. E é normal chorar, e é normal passar dias chorando. É normal. Jesus chegou para ela e falou assim, não chora, senhora, não chores. E não é que Jesus estava incomodado com o choro dela. Não é que Jesus era frio, não é isso. Quando Jesus falou para ela, não chores, Jesus estava dizendo, a solução chegou, aleluia! Você pode ter chorado até agora, mas a alegria chegou na tua vida. Eu não sei porque você está chorando, minha irmã. Eu não sei porque você está chorando, meu irmão. Eu não sei qual foi a decepção, a frustração, a perda, a derrota, a dureza da tua vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus hoje está dizendo para alguém aqui dentro, chega de chorar, porque o tempo de você cantar, ele chegou na tua vida, diz o Senhor para você nessa manhã, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença do meu amado aqui nessa manhã. Ele está aqui. Não chora não. Aleluia. Eu cheguei aqui. Jesus chegou. Fala para o seu irmão do lado. Jesus chegou aqui nessa manhã. Aleluia. Quem estava feliz ficou com semblante fechado. Quem estava feliz ficou em silêncio. Respeito. Quem estava triste vindo de lá ficou ali. Jesus falou assim, não chores. Abraçou a mulher. Chora não, moça. Chora não, senhora. Daí Jesus deixa a mulher por um instante. E é interessante que o texto fala assim, Lucas, colocou aqui pra gente, versículo 13: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Sabe o que significa isso?
Jesus se colocou no lugar dela. É muito forte isso. É muito forte. Você tem filho? Quem tem filho, filha? Fala assim com a mão. Você, quando se põe no lugar de um pai ou de uma mãe, que aconteceu algo assim, você chora. Você fala, meu Deus, se fosse meu filho, se fosse um filho meu, a gente não fala isso? Eu morria junto, eu fazia tal coisa, eu entrava na frente. Se pôr no lugar da pessoa é sentir o que ela está sentindo. Jesus sentiu a dor daquela mulher. E é muito interessante, irmãos, porque às vezes nas nossas discussões nós falamos com as pessoas, se põe no meu lugar. O que você faria se você estivesse no meu lugar? É fácil eu julgar sem me colocar no seu lugar. Jesus se pôs no lugar dela. Falou, não choras, não chores. Daí os que estavam com o caixão, irmãos, carregando, eles continuaram. Jesus falou assim, peraí. Daí pararam o cortejo, todo mundo parou. Quando todo mundo para, um olha para o outro e fala assim, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? E aqui, irmãos, o caixão aqui, a urna, o esquife, não é igual aqui no Ocidente. Aquele caixão, madeira, tampa, né? Já que tem uns da prefeitura que parece papelão, né? Não era assim. Sabe como que era? Era uma maca. Sabe essas macas? Coloca a pessoa em cima, deitada. Então tinha uma maca, botava a pessoa em cima da pessoa botava um lençol. Às vezes você vê lá no Oriente algumas imagens de pessoas que morrem, eles colocam em maca e colocam a bandeira do país em cima. Quem já viu isso? Já viu isso? Era assim. Então eles pegavam aquela pessoa, colocavam em cima daquela maca, cobriam aquela pessoa. E Jesus, quando aqueles homens estavam carregando aquele menino, diz a Bíblia que Jesus parou. E olha o que diz a Bíblia. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Versículo de número 14. E chegando-se, vamos ler juntos. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Agora olhe para mim aqui, queridos. Eu acredito que não foi bem assim. Eu acredito que não foi bem desse jeito. Dá água para o meu pai ali, Márcia? Já deu já? Tá tudo bem, pai? Tá? Eu não acredito que foi bem desse jeito. Porque tocar no esquife significa que ele tocou naquilo que carregava o menino. Eu imagino que quando Lucas escreveu isso, a intenção de Lucas era poupar a imagem de Cristo. Assim penso eu. Lembra que eu falei no começo? Quando você tocava em algo morto, você se tornava o quê? Tornava o quê? Impuro. Essa informação que eu dei no começo, ela é importante. Porque se Jesus tocasse no morto, ele se tornaria impuro. E pelo fato de Jesus ser judeu, ele não seria bem visto pelas pessoas. Mas penso eu que quando Jesus parou aquele cortejo, ele não toca no esquife. Penso eu que ele toca no morto. Ele coloca a mão no menino e fala assim: ei, levanta-te. Versículo 14, levanta-te. E diz a Bíblia que o defunto, que o menino que estava morto, ele ressuscita para a glória de Deus. Posso ver amém, queridos? Jesus, ele não tem problema de que
quebrar paradigmas. Jesus não tem problema com religiosidade. Pode ser que eu seja religioso ou que você seja religiosa, pouco importa para Jesus. Ele toca no morto, ele toca na pessoa que está morta, ele toca na pessoa que está quase morta, não tem problema para ele. Ele tocou no menino, e Lucas vai dizer que na hora que ele toca, ele ressuscitou para a glória de Deus. Jesus pode tocar em você nessa manhã, ele pode tocar na tua vida nessa manhã, ele pode tocar na tua casa nessa manhã, ele vai tocar, e se tiver morto, vai ressuscitar para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Fala para quem está ao seu lado, Jesus vai tocar em você, meu Senhor. Daí sabe o que diz o texto? Aleluia. Se assentou, o menino ficou sentado lá, e o texto vai dizer assim: e o defunto se assentou e começou a falar. Jesus pegou e entregou para a mãe: aqui teu filho, vai para casa, leva teu filho para casa. Posso ouvir um amém, queridos? Daí sabe, eu gosto do final de Lucas. Olha como Lucas fala. Daí ele vai dizer o seguinte: olha o que aconteceu. 16: de todos se apoderou o temor. Quem estava perto sentiu temor. 16: e eles glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. 16: e Deus visitou o seu povo. Sabe o que eu acho bonito? Lucas falou assim: estava todo mundo vendo, todo mundo glorificou a Deus. Tão maravilhoso quando Deus faz algo grande na nossa vida. Eu quero nessa manhã encerrar essa palavra dizendo que Jesus vai fazer algo grande na tua vida, a tal ponto que quem gosta de você, tem gente que gosta de você, quem gosta de você vai glorificar a Deus pela tua vitória. E quem não gosta de você, porque também tem gente que não gosta de mim, não gosta de você, eles vão ter que glorificar a Deus do mesmo jeito. Porque Deus, levanta assim a tua mão para o céu, irmão, pega agora, hein? Porque Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida, e através da tua vida, através do seu testemunho, através do seu milagre, através da obra de Deus na tua casa, Deus será exaltado e glorificado. Não é o nome do homem que será glorificado, o nome de Deus será glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Última coisa, versículo 17. Preste atenção agora, hein? Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção. 17: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Não é que foi somente um milagre ali e aquele povo glorificou. Todos ficaram sabendo do que Deus fez na vida dessa mulher. Espalhou. Existem coisas que Deus faz na nossa vida, irmãos. Olha para cá. Existem coisas que Deus faz na nossa vida e fica praticamente no anonimato. Só que existem coisas que Deus faz na nossa vida que espalham assim. As pessoas glorificam a Deus, as pessoas comentam. Dá a impressão que a derrota, que o fracasso, que perder, que a separação, dá a impressão que o mal espalha mais rápido. Não é verdade? A tragédia parece que espalha mais rápido. Dizem que notícia ruim, né? Vai mais rápido, ela corre.
Só que isso daqui, irmãos, não teve jeito. A fama daquela mulher mudou. Fala assim pro seu irmão do lado: a tua fama. Mais alto, diga: a tua fama está mudando hoje. Aquela mulher perdeu o marido, aquela mulher perdeu o filho, aquela mulher perdeu, agora mudou. Aquela mulher viveu o milagre de Deus na vida dela. Até hoje diziam: aquela ali é uma derrotada, aquele ali é um fracassado, aquele ali perdeu, aquele ali divorciou, aquele ali o filho está desandado, aquele ali está usando droga, aquele ali bebe, aquele ali fuma. Jesus está mudando a tua fama, Ele está mudando a fama da tua família, Ele está mudando a fama dos teus. Jesus entrou no negócio, Ele entrou na tua guerra, Ele sentiu a tua dor e Ele vai fazer a tua fama mudar, diz o Senhor para você nessa manhã, em nome de Jesus. Ei, você pode dar glória a Deus nessa manhã. Ele vai mudar a tua história, Ele está mudando a tua história. Ei, você pode aplaudir Jesus ao Pai. Agora, 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 agora. Glorifica Ele nessa manhã. Glorifica Ele, irmã. Ei, obreiro, glorifica Deus nessa manhã. Ele está mudando a tua história, Ele está mudando a tua história. Ele entrou, Ele tocou naquilo que estava morto, Ele ressuscitou algo na tua vida nessa manhã. Pega as suas mãos aos céus, fique de pé em nome de Jesus. Muda, Senhor, muda a minha história, Pai. Muda a história do teu filho, Senhor. Muda a história da tua filha, Senhor. Muda, Senhor, a história. Transforma a realidade, Senhor, nesta manhã. Pega as suas mãos aos céus. Fala: Senhor, entra na minha vida, Senhor, lá na minha casa, lá no meu casamento, Senhor, na minha vida financeira, no meu ministério, aqui na Vale de Bênção. Entra, Senhor, na vida do teu filho, Senhor, na vida da tua filha, Senhor.